Agora o assunto é turismo rural, uma opção de passeio para quem quer relaxar e curtir a tranquilidade do campo em meio à natureza e não muito longe, inclusive, aqui de Curitiba. Em Colombo, na região metropolitana, os visitantes podem provar vinhos artesanais, conhecer belos pontos turísticos, locais que têm histórias curiosas, como a Gruta do Bacaitava. Nossa primeira parada na cidade de Colombo, região metropolitana de Curitiba, é a Vinícola Franco-Italiano. Local de fácil acesso, que fica a mais ou menos 6 quilômetros da divisa com a capital. Aqui encontramos vinhos finos, espumantes e coloniais. A vinícola chama-se Franco-Italiano devido à origem dos meus bisavós paternos, que vieram da França e colonizaram essa região de Colombo, e meus bisavós maternos, que vieram da região do Vêneto da Itália e colonizaram uma região próxima aqui. A gente produz um volume mais ou menos 80% ainda de vinhos coloniais. Mas dentro disso, com a inovação do mercado e a qualidade dos vinhos brasileiros aí despontando, a gente também tem inovado desde 2004 para cá, produzindo vinhos finos também. A próxima visita é ao Parque Municipal Gruta do Bacaitava, nome indígena que significa a Casa da Pedra Furada. A Gruta do Bacaitava é um lugar de uma beleza impressionante. Sem dúvida, um dos pontos altos do turismo rural em Colombo. Aqui dentro estão escondidas muitas histórias. A mais famosa aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Vilmar, que é monitora ambiental do parque há 11 anos, conhece bem os detalhes dessa história. Os imigrantes italianos aqui na região de Bacaitava, eles esconderam os filhos aqui dentro da gruta naquela época da guerra, por meio de proteger os filhos. E com isso eles colocaram a santa nesse ponto. Foi para passar ao público que eles iam rezar para a santa, mas na realidade eles iam trazer comida para os filhos que estavam escondidos dentro da gruta, ao meio, a parte do meio da gruta. Então vamos aproveitar agora e vamos até lá conhecer esse lugar. Bora lá! No caminho até o esconderijo, passamos por belas paisagens dentro da gruta. Algumas formações rochosas esculpidas pela água, de longe lembram a imagem de uma abóbora, de uma caveira e até de Jesus Cristo. Tudo depende da imaginação do visitante. Nós estamos no ponto mais escuro da gruta e foi exatamente este o local escolhido pelos filhos dos imigrantes italianos para se esconderem e não irem à Segunda Guerra Mundial, como nos conta o Vilmar. Isso, nesse ponto o pessoal ficava em grupos, nesse local, para refugiar da guerra, pelo fato que naquela época os imigrantes eles precisavam trabalhar e acharam por melhor deixar os filhos aqui dentro, foi o meio que eles acharam de segurança para os filhos. Contando com a Gruta do Bacaitava, o Turismo Rural Circuito Italiano de Colombo tem 34 locais para visitação. Desses, 27 pontos estão em propriedades particulares. O Circuito Italiano completa esse ano 12 anos de sua implantação. É projeto pioneiro no estado do Paraná em turismo rural. Ele tem como objetivo o resgate histórico-cultural da cidade, O interessante é que é uma opção muito significativa no meio rural de geração de emprego e renda. Como vimos na reportagem, o setor está se desenvolvendo e virando fonte de renda para muitas famílias. Aqui no estúdio eu converso agora com a coordenadora do Programa de Turismo Rural da Secretaria da Agricultura do Paraná, Clarice Bastard. Tudo bem, Clarice? Tudo bem, você? Boa noite. Boa noite. Como é que esse setor se desenvolve? Como que as pessoas podem, de certa forma, contar com um apoio para buscar uma fonte de renda? Um pequeno produtor pode ter esse apoio para se desenvolver? O pequeno produtor, os agricultores familiares, que seria a nomenclatura ideal, eles podem procurar a Emater, que é uma empresa vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura. Quase todo município do Paraná tem um escritório da Emater, então eles podem procurar a Emater para receber essa assistência técnica. Claro que nem todos os técnicos da Emater foram capacitados em turismo rural, porque é uma coisa muito nova, tem toda uma etapa, tem todo um esclarecimento dos técnicos quanto ao turismo, porque é um setor novo dentro da agricultura, Então, se caso o escritório local não conseguir atender a demanda, eles chamam a gente do estadual e nós prestamos essa assistência técnica. Também contamos com outros parceiros, Rodrigo. Contamos muito com o Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que dá os cursos de capacitação.
Contamos também com o SEBRAE e, claro, com o apoio da Prefeitura, que muitas vezes tem secretarias de turismo e tem técnicos capacitados para atender esse produtor. Agora, nós vimos na reportagem Colombo, que é uma cidade que tem um circuito de turismo rural, tem aqui a região também de São Luís do Purunã, que algumas pousadas e fazem o turismo rural. Existem regiões que ainda têm a desenvolver o turismo? Quer dizer, tem muito mercado ainda, de certa forma, né? Tem muito. O Paraná é um estado rural, né? Então ele tem muita ruralidade, tem diversas etnias, tem diversas comunidades que têm um potencial turístico enorme. Só que ainda não é prioridade para aquelas comunidades, né? O turismo, eu costumo dizer que ele é a cereja do bolo. Então, quando todas as coisas estão desenvolvidas, quando está tudo andando bem, a agricultura andando bem, a saúde andando bem, saneamento, infraestrutura, aí sim chega o turismo. Claro que a gente não pode esperar tudo estar pronto para o turismo. O turismo também pode ser um vetor de desenvolvimento. Mas eu costumo dizer que tem muita coisa para acontecer ainda. A gente tem hoje em dia 22 roteiros de turismo rural. Então, assim, ainda é um número pequeno. Nós temos que fazer toda uma avaliação desses roteiros e também saber quais as outras comunidades que têm interesse em trabalhar com turismo, mas ainda existe muita procura. Bom, o Paraná tem um programa de turismo rural do estado e que esse ano vai sofrer uma atualização, vai ter uma atualização. Que atualização vai ser essa? Então, nós tivemos alguns objetivos, algumas metas traçadas de 2007 até 2011. 2011 agora vai vencer, então nós vamos fazer uma grande reunião, um encontro com instituições fortes, tanto da agricultura quanto do turismo e tanto da parte do comércio, para discutir esse programa, né, para a gente fazer uma avaliação desse programa e uma atualização dos objetivos, das metas e dos princípios orientadores. Então, nós vamos buscar trabalhar com a realidade daqui para frente, até 2015. Então, vai ser o programa de 2012 para 2015, que vai ser planejado agora em julho. E tem também o Caminhada na Natureza, que é um programa que também já existe, que, de certa forma, faz as pessoas terem esse contato maior com a natureza também, com o meio ambiente. Exatamente. Esse projeto faz parte do nosso programa, né, de desenvolvimento de destinos turísticos do segmento de turismo rural. E é um projeto muito interessante porque ele acontece no mundo todo. Né? Então, ele tem caminhadas no mundo todo, coordenados por um órgão chamado IVV, que é sediado na França. Essa metodologia foi trazida para o Brasil a partir de 2006, pela Anda Brasil, que é sediada no Rio de Janeiro. E nós, aqui no estado do Paraná, trabalhamos com esse projeto no nível de políticas públicas. Então, a grande ideia é levar as pessoas do meio urbano para o meio rural. O objetivo é delas, né, consumirem esses produtos da agricultura familiar e também valorizarem a paisagem rural, o modo de vida rural, o produtor e o próprio alimento, né, que elas tenham uma consciência do que elas estão consumindo e também que valorizem mais esses alimentos, valorizem mais os produtores. E há como a gente mensurar o impacto disso na economia de um município, de uma região? Nós estamos aprimorando agora uma coleta de dados econômicos, né, para saber quanto que as caminhadas na natureza estão impactando essas comunidades. Mas nós temos alguns registros, assim, das caminhadas do centro do Paraná na região de Ivaiporã, que ele já tem uma metodologia de coleta desses dados, que nos diz que em um dia de caminhada, numa caminhada de Ivaiporã que teve o maior público, um dos maiores públicos, foram 1.000 pessoas no dia. Claro que teve toda uma estrutura para atender essas 1.000 pessoas, né? Mas receberam R$24 mil em um dia de caminhada. Só aí a gente já tem uma ideia de como funciona. Só aí a gente já tem uma ideia de como funciona. Claro, tem municípios que recebem menos pessoas, tem municípios que recebem mais pessoas, mas a gente vai aprimorar essa estratégia, instrumento de coleta de dados. Quem quiser entrar em contato com a Secretaria para saber mais informações sobre os projetos e também poder se beneficiar? Pode entrar em contato no meu telefone, é o 41 3313 4009, e no próprio site da SEAB com um calendário, inclusive, das caminhadas na natureza de 2011, que é o www.seab.pr.gov.br. Está aí aparecendo no vídeo o site também. Clarice, muito obrigado, boa noite. Obrigada a vocês, Rodrigo, obrigada pelo convite. Ok. E você vai ver no próximo bloco aqui do Paraná, Festa das Crianças na região metropolitana, com a surpresa feita por jogadores do Coritiba e ainda a união de moradores em prol do meio ambiente. Não saia daí, a gente volta em instantes.